Ei, espera aí. Espera aí. Olá, amante do terror. Não vou negar que essa criatura em específico me deixou confuso sobre o seu comportamento, no sentido de que eu não sabia se ela era uma criatura maligna, neutra ou benigna. Mas depois de reflexões e pesquisas, cheguei à conclusão que essa criatura pode ser os três. Tudo depende de quem ela vai encontrar e em que contexto vai encontrar. Bom, a criatura não tem um nome, por isso chamo ela do que ela mais fala: Hey, wait up. Literalmente, ei, espera aí. E por que chamam ele assim? Além de não ter um nome propriamente, ele também não para de repetir isso, fora que a aparência dele parece querer chamar a atenção a todo custo. E falando em aparência, Hey, wait up tem uma aparência peculiar. Vamos de baixo para cima. As pernas dele são relativamente finas comparadas com o tronco, mas relativamente grossas se comparadas com os braços, e terminam em duas estacas ao invés de pés. O torso é a maior parte do corpo, podendo ser considerado até mesmo barrigudo. Os braços são a parte mais fina do corpo, tendo quase a espessura de uma corda, e um é maior que o outro. As mãos também são diferentes uma da outra. Uma tem 3 dedos e a outra se parece mais com uma mão humana, tendo 5 dedos. E é justamente essa que é a cena. Não sei se é porque ele quer se parecer mais com um humano, mas acho que não dá muito certo. Enfim, a cabeça parece não ter nenhum músculo que dê sustentação, por isso permanece desse jeito, pendurada como se estivesse sendo carregada nos ombros. Hey, wait up não tem nenhuma característica facial. Em vez disso, tem só um buraco no meio do rosto, que possivelmente serve para devorar corpos. Mas chega de falar da aparência dele, e vamos para a parte que mais importa, como sendo muito parecida com o The Lamb. Então, podemos deduzir que ele teria habilidades parecidas também. Parecidas, não iguais. Pra quem não sabe quem é The Lamb, eu já fiz uns 2 vídeos sobre ele aqui no canal. Os 2 são meio antigos, mas ainda dá pra entender o ponto. Mas fazendo um breve resumo, The Lamb é um ser metafísico que tem habilidades psíquicas que envolvem quase sempre a famosa telecinesia, e usa isso quase sempre para coagular o sangue dos alvos dentro do corpo. E aí você já sabe o que acontece depois, e se não sabe, fique ciente que não é nada bonito. Enfim, dizem que o Cordeiro nada mais é do que um justiceiro que caça e aniquila malfeitores da forma mais brutal possível. E como tem habilidades psíquicas, as possibilidades são ilimitadas, e é justamente isso que faz esse ser tão conhecido, e principalmente temido. Você não iria querer ser uma pessoa que faz atos perversos no mundo de Trevor Henderson, já que teria a péssima probabilidade de ser encontrado por essa criatura. Se o Wait Up tiver quase as mesmas habilidades que o The Lamb, então isso faria dele quase uma instância, uma extensão, o que diminuiria os casos de crimes em lugares que ele costuma ficar, pelo menos durante a madrugada. Eu não sei, ou pelo menos não acho que ele possua as tais habilidades psíquicas, já que não tem nada que remeta a isso, mas dizem que o seu corpo pode ser manipulado de acordo com a sua vontade. Não manipulado como Train Eater, até porque aí ele seria o metamorfo, e sim como Cartoon Cat. Wait Up teria a habilidade de esticar os seus braços como tal. Não sei até que ponto, mas é o suficiente para desmembrar os alvos em velocidades sobre-humanas e fugir com os corpos para dentro da mata. A cabeça também teoricamente teria essa mesma possibilidade. Então Wait Up também seria como Long Horse, no sentido de poder esticar e torcer o seu pescoço em comprimentos não definidos. Ou seja, teria a possibilidade de você, ao invés de se encontrar com Long Horse, se deparar com Wait Up, dizendo para você esperar. A aparência dele pode dizer que ele seja lento, não é? Mas ele foi dito como sendo capaz de ultrapassar um falcão peregrino, que, para quem não sabe, pode voar a uma velocidade de 390 km por hora. Isso apesar do seu corpo aparentemente pesado. Pode ser pelo fato dele ter habilidades sobrenaturais que, de alguma forma, concedem a ele a habilidade de se mover em velocidades absurdas para o seu tamanho e estrutura. Mas lembra que eu disse que o Wait Up poderia ser benigno, maligno e neutro? Pois bem, tudo vai depender da situação em que ele se encontrar. Na maioria das vezes, o Wait Up vai ser completamente neutro. Ele fica patrulhando pelas ruas de uma cidade específica, dizendo: "Ei, espere aí!", mesmo que não tenha uma alma viva na rua. Dizem que isso é para chamar a atenção de qualquer um que esteja por ali perto. E se alguém respondê-lo? De acordo com Trevor Henderson, absolutamente nada. O Wait Up vai ficar só parado, encarando a pessoa, com a mão acenando e repetindo sem parar: "Ei, espere aí!",
Ei, espere aí! O que é bem confuso a princípio, mas depois de um tempo a pessoa que foi parada vai ver que só foi uma bela perda de tempo e vai continuar andando. Claro, sempre olhando para trás para ver se a coisa não está seguindo. Não se sabe por que o Wait Up fica repetindo isso, ou por que ele simplesmente não faz nada quando alguém responde. Esse comportamento dele é um mistério, mas deve ter alguma coisa que deseja verificar. Talvez queira alguém para passar o tempo. São muitas incógnitas. Dizem até que ele fica batendo de porta em porta, mas isso não passa de hipótese. Até porque não tem motivos para ele fazer isso. Ele só pede para esperar quem está no meio da rua. Essa foi a parte neutra. Mas e a parte maligna ou benigna? Acredite ou não, elas estão diretamente ligadas uma na outra. Hey, Wait Up é um ser majoritariamente benigno, ou seja, ele não faria mal nenhum a você ou a mim, apesar da aparência. Isso se você não for uma pessoa de má conduta. Lembra de The Lamb? Então, o que ele faz é caçar malfeitores para puni-los com uma morte dolorosa e lenta. A diferença de Wait Up pro Cordeiro é que ele não vai atrás dos malfeitores. Como eu disse, ele apenas patrulha uma determinada área. Você pode comparar ele a um guarda noturno, só que muito mais radical. Digamos que se você encontrar com ele no meio da noite, você iria querer ele por perto com toda certeza. Sabe por quê? Porque ele vai ser o seu guarda-costas. De acordo com Trevor Henderson, o Wait Up não faz mal nenhum para pessoas inocentes, ou seja, para pessoas de bem, ele é totalmente benigno. Já para malfeitores, ele demonstra o seu lado maligno. Se por acaso ele encontrar um assaltante assaltando alguém na mesma hora em que ele está passando, tem algumas possibilidades. A mais provável de acontecer é ele esmagar o crânio do assaltante com o seu torso, que apesar de parecer mole, na verdade é como uma rocha. Isso com uma velocidade suficiente para que o bandido não consiga ter tempo de reação. Então, na verdade, se encontrar com um Wait Up não é uma lástima, é uma bênção, porque se tiver sorte, vai ter essa criatura como escolta até a sua casa. O que não seria nada mal. Quem iria querer se aproximar de você com esse monstro te acompanhando? Não valeria a pena nem mesmo atirar em você de longe, já que seria uma vida pela outra, porque o assassino te mataria e morreria logo em seguida. Eu sei que, olhando de primeira, o Wait Up parecia ser uma criatura predatória completamente maligna. E realmente é, mas com malfeitores. E quando os mata, leva os seus corpos pra mata, onde nunca mais são vistos. Então, se você vivesse nesse mundo, talvez você iria querer ter uma criatura na rua gritando: "Ei, espere aí!" Porque isso significaria que você estaria seguro contra muitas ameaças. Um exímio guarda noturno, não acha?